Shalom, queridos irmãos, que o Eterno vos abençoe. Hoje é mais uma live aqui na comunidade Yahushua. Tema muito importante, tema de muita discussão mesmo sobre a elite mundial e o sacrifício humano. Vou dizer uma coisa para vocês, existem na Bíblia diversas passagens sobre Moloch. Esse demônio, a gente chama de demônio, que são deuses pagãos. São entidades cultuadas na antiguidade e até mesmo nos dias de hoje, que nós vamos mostrar para vocês, e que fazem sacrifícios bizarros de crianças também. Vocês vão ver que no Velho Testamento o Eterno é totalmente contra. O Eterno ele assevera fortíssimo contra este ato demoníaco que as mulheres, as famílias, até mesmo israelenses da época, os Yahudins, o que eles faziam? Eles sacrificavam os primogênitos a Moloch. Olha que coisa diabólica. Eles sacrificavam crianças, de preferência os primogênitos. Vou ler um texto para vocês aqui, nosso texto prova. Vocês vão ver que teve uma infiltração de um jornalista. Eu já quero pedir aqui que a produção coloque uma musiquinha de suspense aí de fundo. O que acontece? O jornalista invadiu a Bohemian Grove. A Bohemian Grove é onde se reúne a elite mundial, os donos do mundo. É onde se reúne as pessoas que querem dominar o mundo. Ali existem diversos presidentes e ex-presidentes americanos. Existem pessoas de muita influência que querem dar seguimento à nova ordem mundial. Então, sem mais delongas, vou ler o texto. Você acompanha aqui em cima. Como você pode ver aqui, os mistérios do clube de Bohemian Grove. Então vamos ler agora, acompanhe aí, vocês vão gostar muito. Vamos lá então. Essa aqui é uma coruja de 12 metros. Muito interessante que logo aqui tá pequeno aí, vocês não vão conseguir ver nitidamente, mas depois você pode estar indo lá em nosso site e baixando esse material. Olha só, aqui vocês podem observar, parece que tem parece mais uma estátua de Baphomet ali, curto, sabe, aquele demônio com chifre. E nós vemos algumas pessoas assistindo, aqui parece um ritual mesmo, Vê que é uma foto bem antiga, existe outra pessoa aqui, uma foto bem antiga. Bohemian Grove é proibido de entrar, não é qualquer pessoa que entra lá, eles proíbem. Precisa ser membro, precisa ser aceito pelo clube deles. Vamos lá então. O Clube da Boêmia foi fundado em 1872, com a sede em São Francisco. Todo verão, em julho, os seus membros participam de um acampamento localizado em Monte Hill, na Califórnia. Conhecido como Bohemian Grove, são 2.700 hectares de terra intocada, dividida em dezenas de acampamentos no bosque. No fundo da floresta, os líderes do nosso mundo assistem rituais de ocultismo e se envolvem em comportamentos bizarros, possivelmente incluindo travestismos e homossexualismo, onde ficam travestidos e correndo bêbados, urinando em árvores e em meio a rituais de ocultismo. A mais conhecida dessas cerimônias é a Cremation of Crave, onde os membros fazem sacrifícios de crianças humanas à estátua de uma coruja com 12 metros de altura. Olha aqui que eles fazem, sacrifícios de crianças humanas, em frente a uma estátua que é uma coruja, que também é Moloch, A estátua de coruja é Moloch, um deus ou rei, Pode significar deus ou rei. Apesar que nós vamos ter muitas citações na Bíblia chamando de Deus. Depois eu vou explicar o porquê isso, um deus ou um rei. A própria palavra Moloch está associada com o fogo ou sacrifício. Por várias vezes na Bíblia, o Eterno condenou a adoração a Moloch. Vamos ler então? Olha só, nós vamos ler o primeiro
primeiro texto tá em Levíticos, capítulo 20, versículo 3. É muito interessante que você acompanhe aí, para você ver que isso é bíblico, isso aqui está na Bíblia, tá? E é praticado hoje pela nova ordem mundial, pela elite do mundo, que se consagram a esses demônios, tá? Para poderem ter poder na Terra. Você pode até não acreditar, mas aqui está todas as provas, fotos, vídeos, porque no vídeo número 2, nós vamos colocar um vídeo do Rubens, ele narrou há mais de 10 anos atrás, tá? Esse episódio, que eu achei muito interessante, e eu vou trazer para vocês assistir aqui no vídeo número 2, tá bom? Então vamos ler aqui, Levíticos capítulo 20, versículo 3, vai nos dizer: E eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio de seu povo, porquanto deu a sua descendência a Moloque. Olha o Eterno condenando aqui, porque essa pessoa ela tinha dado a descendência dela, o filho dela para Moloque. Eles queimavam os filhos no fogo. Vocês não têm noção de quanta crueldade. Pegar o filho primogênito e jogar no fogo como sacrifício a Moloque. Aí colocou aqui, ó: porquanto deu a sua descendência a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Está lá em Levíticos 33. Vamos ver Jeremias 32, 35. Vai dizer o seguinte: E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. Quando ele diz aqui, fizeram passar os filhos e as filhas pelo fogo de Moloque, ele está dizendo que eles fizeram, na verdade, sacrifício. Ali havia uma estátua, como a que vocês viram ali, e essa estátua ela tinha o braço estendido, né? E tinha meio que uma rampa que caía. Quando eles deixavam a criança ali, perto dos braços, né, da estátua, a criança rolava, né, e caía dentro do fogo e assim morria queimada. Isso era feito, tá? Não era só por povos pagãos, não. Isso aqui era feito pelo povo de Israel. O Eterno está trazendo aqui uma asseveração ao povo de Israel, tá? E olha o que ele diz: E edificaram os altos a Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passarem os seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. Olha o que diz o Eterno: O que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração, que fizesse tal abominação para pecar Judá, ou para fazerem pecar Judá. Então você vê que o povo de Judá estava com essa prática. Eles faziam sacrifícios de crianças. É um absurdo isso. Eles consagravam as crianças, tá, a Moloque, a Baal, queimavam-as vivas no fogo, tá? Como podemos ver, essa prática não é de hoje. Desde o Antigo Testamento, o Eterno já alertava o povo contra essas abominações, tá? Vamos observar aqui, ó, olha só. Aqui vocês vão ver que tem uma coruja desenhada, tem um texto escrito ali. E vocês vão ver que essa coruja ela está em diversos, até mesmo no dólar, tá? Está em diversas estátuas, até mesmo na nota de dólar, tá? Os membros do Clube Boêmia incluem presidentes, funcionários do governo, donos de grandes empresas, a elite mundial em altas posições de autoridade e influência de todo mundo. Estas são as pessoas que tomam decisões que afetam nossas vidas. Os que decidem quando as pessoas vão para a guerra e, gradualmente, tiram a nossa liberdade. Se houver qualquer lugar para encontrar provas de que o mundo é, em grande parte, controlado por um punhado de homens poderosos que conspiram para criar uma nova ordem mundial, então ele seria definitivamente o Bohemia Groove. Aqui é uma asseveração, uma afirmação, na verdade, de que se há uma nova ordem mundial, é a Bohemia Groove. E ali eles se reúnem. Por exemplo, o Bill Gates, um ano antes da pandemia do Covid, ele já dizia sobre a Covid, né? Já falava sobre essa vacina. É uma coisa muito estranha. A elite mundial está quase, eu não vou dizer por trás de tudo, mas por trás de quase tudo que acontece na humanidade, tá? E aí você pode se dizer, mas o Eterno, ele não intervém. O Eterno, ele dá o livre-arbítrio. Nós vamos tratar isso em um outro vídeo. Então a Bohemia Groove hoje é considerada a nova ordem mundial, sim, tá? E o Bohemia é um clube fechado que acontece todo ano
E tudo o que acontece lá é mantido em segredo, né? Alex Jones, apresentador de um programa de rádio, fez um documentário chamado Secrets Dirk, Inside Bohemian Groove, baseado no vídeo que gravou quando ele se infiltrou em Bohemian Groove. O ex-presidente Bill Clinton, a um rapper, olha o que ele diz. O Clube Bohemian, você disse Bohemian Club, é onde todos os republicanos ricos vão e ficam nus em volta das árvores, certo? Eu nunca fui ao Clube Bohemian, mas você deveria ir. Seria bom para você. Você deseja obter algum ar fresco? Aqui meio que fazendo uma piadinha com ele. Presidente Richard Nixon, nas fitas de Watergate, diz, membro do Clube de Bohemian a partir de 1953. Que é o de cima ali, tá? O Bohemian Grove, que eu assisti, de vez em quando, os orientais e os outros vêm ali, mas é a coisa mais bicha maldita que você jamais poderia imaginar. E São Francisco tem uma multidão que vai lá. É simplesmente terrível. Quer dizer, eu não quero apertar as mãos de qualquer pessoa de São Francisco. George W. Bush era membro. E assim foram os seus dois filhos, George W. Bush e Jeb Bush. Eles também foram todos os membros da Skull and Bones, Sociedade Secreta de Yale. Henry Kissinger é um membro há muito tempo, desde sua juventude. Ele tinha laços com os Rockefellers, que também tomam parte em rituais de ocultismo do bosque. O príncipe Charles da Inglaterra estava lá, assim como Reagan e Nixon. Essa imagem vai estar um pouco apagada para vocês aí, tá? Eu não consegui a imagem assim, em boa qualidade, mas vocês podem observar aqui, ó, que é um santuário, né, deles, onde eles fazem as magias, cheio aqui dos sacerdotes. A imagem não é muito clara, mas você vê que tem alguns de preto aqui, ó, tá? Outros de branco aqui, e tem um sentado aqui onde eu estou grifando, ó. Provavelmente deve ser o sacerdote deles. Bill Clinton participou em 1991 e tornou-se presidente em 1992. Gerald Ford, Donald Rumsfeld, Robert Hoover, Colin Powell, Newt Gingrich e Danny Grover, assim como muitos diretores executivos de grandes empresas e representantes de um grande número de universidades de todo o país têm membros ou têm frequentado. Tá? Howard Taft, presidente de 1909 a 1913, frequentou, e Alan Greenspan foi visto deixando a Bohemian Groove um mês antes de se tornar presidente da Reserva Federal. Ou seja, a maioria desses presidentes de grandes empresas lá nos Estados Unidos, né, os multibilionários, a maioria deles fazem parte da nova ordem mundial do Bohemian Groove, tá? A maioria mesmo. Se não todos esses nomes, há mais também são membros do grupo de mesa redonda, como o Clube de Bilderberg, Council on Foreign Relations e Comissão Trilateral. Então, por que nossos líderes mundiais estão envolvidos em atividades ocultas? Hitler também foi intensamente envolvido no ocultismo, como um membro da sociedade Thule, e também expressou seu desejo por criar a nova ordem mundial. A suástica em si é um símbolo ocultista, tá? Que representa o Sol. É amplamente utilizado no hinduísmo e pode ser encontrado em muitas civilizações antigas, incluindo Egito e Suméria. Na queda dos nazistas, a Operação Cia Paperclip, que Henry Kissinger esteve envolvido, estava ajudando o julgamento escapar muitos oficiais nazistas da morte por contrabandeá-los para a África do Sul, América do Sul e nos Estados Unidos, entre outros lugares. Olha aqui o fogo, né, que nós falamos para vocês.
Esse fogo aqui é onde é feito o sacrifício, tá? Onde eles queimam. E supostamente queimam as crianças, né? Porque nós não temos essa imagem. A palavra oculto traduzida significa obscurecido ou escondido, misterioso, né? O ocultismo é uma religião antiga que sobreviveu a milhares de anos, com os ensinamentos sendo transmitidos através de uma linhagem seleta. As linhagens, por vezes oferecidas como as 13 linhagens Illuminati, são mantidos puros, tá? Os ensinamentos secretos têm sido escondidos por códigos, símbolos e são passados de geração em geração pelas sociedades secretas como a maçonaria, a gnose, a Skull, Andibones, entre outras. Na Bíblia, todas as práticas relacionadas ao ocultismo são severamente condenadas. Tudo o que se refere ao mundo espiritual ou provém do eterno ou de demônio, não existe meio termo, tá? O Eterno declara que o culto a imagens é culto a demônios, tá? Nós vamos ver aqui em 1 Coríntios, né, capítulo 10, versículo do 19 ao 20, acompanhe conosco aí, olha o que diz o texto. A carne sacrificada aos ídolos é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Pelo contrário, digo-vos que os que sacrificam, sacrificam a demônios e não ao Eterno. E eu não quero que vos tenhais parte com demônios. Claramente o texto falando, tá, desses tipos de sacrifício. Não exatamente aqui o texto está falando de crianças, mas se enquadra, tá? Para vocês verem o grau de satanismo que está sendo aplicado. O culto a Moloque é promovido todos os anos, mas a grande mídia permanece em silêncio. Esse tipo de notícia deveria aparecer nas primeiras páginas dos jornais e nos noticiários da televisão. Segundo Alex Jones, esse ano, além das grandes corporações e potências políticas, nomes como Tom Cruise, Mark McGeary assinaram seu nome para o livro de visitas, com uma lista de mais de 1.000 pessoas, além de todas as esferas dos ricos vindo para a Sonoma County. No entanto, você não vai ver a mídia informar sobre isso. Desde 1899, atende apenas os membros masculinos do Bohemia Club, que são recrutados principalmente da elite política, econômica, artística da mídia dos Estados Unidos para um retiro de 14 dias. O Clube Bohemia Groove inclui muitos artistas, em particular músicos, bem como muitos líderes de negócio, oficiais do governo, inclusive alguns presidentes dos Estados Unidos, e altos executivos dos meios da comunicação social, como uma medida da exclusividade do clube. O sócio é informado que a lista de espera é de 15 para 20 anos. Embora ao curto prazo, o processo de sócio de 3 anos seja possível, mas 2 membros atuais devem ser o patrocinador do membro em perspectiva. Uma taxa de inscrição de $25.000 é cobrada desde 2006. Além da taxa de sócio anual, permite-se que os membros eleitos possam converter taxa de inscrição em pagamentos anuais iguais até aqueles que consigam a idade de 45 anos. E nós vemos, parece que aqui é um rio, né? Você pode ver a sombra da água aqui. Aqui nós temos a coruja e aqui é o local do sacrifício, né? Depois eles colocam fogo ali naquele altar no pé da coruja, onde parece que tem uma estátua de Baphomet, que também é um demônio, com um chifre de bode. Nesse local aqui, tá? Essas imagens, pessoal, elas não são imagens reais. Essa imagem ela foi tirada por um jornalista, ok? Por um jornalista que invadiu a Bohemia Groove. E o que acontece? Eles costumam deletar até os canais que ficam publicando essas coisas. Então, a gente vai deixar por um tempo aqui no canal, depois a gente vai retirar, porque senão eles deletam até o canal, tá? Eles não estão de brincadeira. Já deletaram muitos canais aí que divulgavam sobre a nova ordem mundial, mas muitos canais mesmo, tá? Vamos lá. Depois de 40 anos como sócio, os homens ganharam a posição de velha guarda, dando os assentos reservados nas conversações diárias do Bohemia Groove, bem como outras prerrogativas. Os membros também podem convidar hóspedes para o Bohemia Groove, embora estes hóspedes sejam sujeitos a um procedimento de proteção rigoroso.
Desde a fundação do clube, o mascote da Bohemia Groove é uma coruja, símbolo do conhecimento. Uma estátua de coruja de 40 pés, 12 metros, oca, feita de concreto sobre o aço e a cabeceira do lago do Nobosk, quer dizer. Este santuário coruja foi concebido pelo escultor e presidente do clube por 2 vezes, Batian Haig, e construído em 1920. Desde 1929, o Santuário Coruja tem servido como pano de fundo à cerimônia Cremation of Care, cremação anual do cuidado, que é a cremação que eles faziam de crianças lá no Velho Testamento. O ensaio para o Pay Groove de 1909 de Patrick Entara. O santo do patrono do clube é João Nepomuceno, que segundo a lenda diz, proferiu a morte sofrida, mas não de um monarca boêmio. A revelar os segredos confessionais da rainha, uma grande estátua de São João em mantos clericais, com o seu indicador a tocar por cima de seus lábios, simboliza o segredo guardado pelos visitantes do Bohemia Groove e de sua longa história. Vamos ver agora algumas imagens do clube. Olha só quantas pessoas estão sentadas. Observa quantas pessoas estão aqui sentadas. E aqui provavelmente deve ser o líder deles em pé. Tá? Nós vemos que tem gente aqui, olha só, lotado, tá? Da elite mundial. Então você vê que tudo, as forças demoníacas já estão em atividade faz muito tempo, preparando, o caminho do anticristo. Nós estamos vendo aqui imagens reais, que foi tirada muitos anos atrás. Olha essa aqui agora do Bohemia Groove. Olha, cara, que bizarro. Olha esse estilo de chapéu deles aqui, que parece um cone. Ó, temos um aqui, outras pessoas aqui. Aqui provavelmente, deve ser o sacerdote deles. Olha que imagem bizarra, cara. Olha que coisa bizarra que eles fazem. Aí tem presidente americano. É isso que eles fazem. Até em cidade pequena é isso que eles fazem. Sacrifícios a demônios, para conseguirem poder na terra. É isso que eles fazem. Tá aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Hagen in Sex Camp Homes. Vendo aqui, ó, coisa mais horrível do mundo. Tá? A única vez que um jornal publicou, provavelmente deve ser do jornalista que invadiu a Bohemia Groove. Tá? Tem jornal, pessoal, olha isso. Isso não é mentira, tá? Olha aqui, não sei se isso aqui, o rapaz está morto de verdade ou é uma simulação. Nós vemos um outro aqui de capa preta com a cara coberta. E os outros todos assistindo aqui na maior tranquilidade do mundo, enquanto o outro é cremado aqui. Tá? Olha isso, sendo cremado não, Vamos falar assim, velado. Aqui nós temos a foto da coruja, um pouco longe. O altar que sobe para a coruja. Tá? Olha que imagem mais horrível. É ali que são feitos todos os cerimônias aqui embaixo. E nós vemos mais uma vez eles carregando aqui supostamente uma pessoa morta. Esse é um vídeo muito antigo, algumas bandeiras. Muito bizarro isso, cara. Agora sim, olha aqui. Uma pessoa sendo enforcada. E uma outra aqui, ó, na maca. Diversas pessoas, tá? Vocês veem que estão com alguns bem vestidos para a época, terno e gravata. Vocês veem que assim, são coisas bizarras que eles fazem, consagrando, tá? Consagrando a Moloch. Eu vou parar o vídeo por aqui, as imagens. São coisas que deixam a gente chocado e assim, muitas pessoas acham que é mentira. Pô, isso é teoria da conspiração. Não, não é. Isso aqui é uma realidade, tá? Isso aqui é uma realidade, é uma verdade. Isso aqui não é piada, não é brincadeira, tá? Esse jornalista, ele invadiu, ele publicou, tá? Ele publicou todas essas imagens, foi perseguido por isso. Hoje, todos os canais que publicam, a maioria são deletados. Quero dizer para você o seguinte, tá? Isso foi condenado pelo Eterno no Velho Testamento. Existem diversas passagens falando sobre Moloch,
sobre o sacrifício que o povo de Israel, não só o povo de Israel, mas todos os gentios ali, os pagãos, os goíns, eles faziam a mesma coisa. Tá? É uma coisa assim bizarra, a gente fica chocado de ver essas imagens, saber que existe pessoas assim, que cultuam entidades demoníacas, que fazem sacrifícios de humanos para assim atingirem graus de poder na Terra. É nisso que eles acreditam, é isso que eles praticam. Tá? Então, se você não acreditar, aí estão algumas provas, tá? Esse material vai estar disponível em nosso site, basta você escanear aí o QR Code, beleza? E a gente vai ficando por aqui. Estude os textos que a gente deixou anteriormente sobre a Bíblia, pesquise sobre o Bohemian Groove, pesquisa sobre a elite mundial e principalmente sacrifícios para Moloch. Isso é feito até no Brasil, tá? Diversos políticos sacrificando a Moloch. Shalom, shalom a todos, que o Eterno vos abençoe, traga paz, traga conhecimento, tá? Entendimento para você, para toda a sua família, em nome de Yahushua.